pessoal. Recentemente eu vi uma notícia que me deixou bastante preocupada, então eu quero compartilhá-la com vocês. A notícia era sobre carne cultivada em laboratório ou in vitro. E dizia o seguinte, que é um produto cultivado e criado a partir de material celular. Na verdade, é uma replicação, segundo eles, tá? É uma replicação artificial feita a partir de células-tronco de músculos de vacas. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu confesso que eu não entendi muito bem essa notícia, né? Porque eu pensei assim, bom, pode ser até que a matança de animais diminua, mas com certeza eles ainda continuarão matando os animais, porque afinal de contas eles vão tirar da onde essas células-tronco? E aí eu me lembrei de uma coisa, de um outro vídeo que não tem nada a ver com isso, que eu vi um tempo atrás, que eu achei muito interessante, onde o professor perguntava assim, você se sente um escravo? Né? Aí como é que funciona isso? Tentem acompanhar o meu raciocínio. Nós vivemos numa sociedade que nos induz ao consumo exagerado, fazendo com que a gente pense que a gente é que precisa comprar aquele monte de porcaria para ser feliz. Ou seja, foi descoberto que fazer as pessoas comprar o que elas não precisam, mas elas pensam que precisam, faz com que elas se tornem mais dóceis e elas têm uma falsa ideia de poder. Ou seja, é a eterna busca da felicidade através do consumismo, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar uma pessoa jovem que está prestes a fazer o vestibular. Quem já passou por isso sabe a encrenca que é, né? Então a gente se mata estudando, se arrebenta estudando e pensa assim, não, no dia que eu passar no vestibular, que eu entrar na universidade, eu vou ser feliz. Aí ele entra, aí ele não vê que não é bem assim. Aí ele pensa assim, né? Agora estuda, pensa, não, quando eu me formar eu vou ser feliz. Aí ele se forma, aí ele não tem emprego. Aí, a não ser que ele tenha alguém que o ajude, que indique ele para alguém, ele vai ter que batalhar para arranjar um emprego. Aí ele pensa, não, quando eu conseguir um emprego aí eu vou ser feliz, aí eu vou relaxar. Aí ele consegue um dia um maldito emprego. Aí ele vê que também não é bem assim. Aí ele pensa, não, quando eu comprar uma casa assim, assado, maravilhosa, eu vou ser feliz. Aí ele compra. Se endivida todo, mas compra. Aí ele percebe que a felicidade dura o quê? Uma semana, um mês, e aí aquela casa fica uma coisa sem importância. Aí ele pensa, não, agora eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver um filho, quando eu comprar uma Ferrari, enfim. E vai indo essa história sem fim. E essa felicidade nunca chega. Porque, pasmem, a felicidade não chegará. Porque Jesus mesmo nos disse que a felicidade não é desse mundo. O que ele quis dizer com isso? Que a gente então tem que, sei lá, desistir de ser feliz? Não, é claro que não. O que ele quis dizer com isso é que a felicidade não está nessas coisas materiais, ou seja, no materialismo. Só existe um tipo de felicidade, que é a espiritualidade, é a iluminação. Então não adianta, quem quer parar de sofrer, quem quer ser feliz, vai ter que partir para esse caminho da espiritualidade. E quando a gente entra para esse caminho da espiritualidade, a gente percebe e a gente aprende uma coisa, que a espiritualidade, você vai, estuda, e você chega a um ponto que se você não parar de comer carne, você estaciona, você não tem como ir além. Tá? Por quê? Porque a carne ela é portadora de uma série de fluidos negativos, uma coisa horrorosa, então não tem como. Então não adianta essa historinha de, por exemplo, assim, ó, vamos parar de comer uma carne para comer um outro tipo. Eu pergunto, por que não parar de comer carne de uma vez por todas? E é muito simples. Por que as pessoas não param de comer carne? Porque elas são viciadas. A carne vicia. Então, assim, ó, essas corporações ou essas indústrias que fazem de tudo para você consumir, elas são muito inteligentes. E elas desenvolvem produtos até mesmo para aquelas pessoas que se consideram rebeldes.
Então imagina as pessoas que são espiritualizadas. É óbvio que eles vão criar coisas para essas pessoas. E não faltava muito para chegar nos veganos e vegetarianos. Isso era uma coisa óbvia até mesmo. Então, na verdade, essa notícia aí me parece mais uma daquelas notícias assim do tipo mentirosas, enganosas. Ou seja, as pessoas vão chegar e vão achar que estão fazendo uma coisa maravilhosa não comendo mais carne natural e comendo uma carne de laboratório, que na verdade é a mesma coisa que a carne natural, tá? É isso que eu entendi. Então é mais uma daquelas mentiras dos seres da não-luz para nos enganar. Mas tem um lado muito bom, muito positivo em tudo isso, tá? Que é o seguinte, nós, veganos, vegetarianos e veganos mais ainda, estamos sendo notados, tá? Já estão começando a se preocupar com isso. Aí eu me lembrei de uma música, tá? Que para quem é assim, tipo, velhinho, vamos dizer, que nem eu, vai se lembrar disso. Para quem for roqueiro, principalmente, lá pela década de 60, 70, principalmente, né? Tinha uma banda chamada Genesis. E o primeiro vocalista dessa banda, tá? Chamava Peter Gabriel. O Peter Gabriel saiu dessa banda e depois foi fazer uma carreira solo. E aí, lá pelo ano de, eu acho que 77 ou 78, por aí, ele fez uma música que se chama Bico. Bico com K, tá? Quem quiser procurar depois, que aliás é uma música lindíssima. Essa música, ela conta a história de um ativista, o Stephen Biko, um ativista do apartheid lá da África daquela época. Esse Stephen Biko, ele foi preso, torturado e assassinado na prisão. Aliás, coisa que os humanos amam fazer, né? E é por isso mesmo, só um parêntese, quanto mais eu conheço a humanidade, mais eu amo os animais. Mas enfim, voltando à música. Essa música tem uma frase, uma que eu acho linda demais, que eu me lembrei dela hoje de manhã, tá? Aí eu fui procurar. Ela tem uma série de traduções, eu confesso que eu não gostei de nenhuma, então eu fiz a minha própria. Ela quer dizer mais ou menos o seguinte: você pode apagar uma vela, mas você não pode apagar um incêndio. Porque o incêndio, quando começa, vem o vento, sopra e aumenta esse incêndio. E nós, vegetarianos e veganos mais ainda, somos essa chama desse incêndio, que não poderá jamais ser apagado. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e namastê.